Primeiramente, para aqueles que não nos conhecem, que vêm de fora, eu sou o Francisco Duarte, e junto com a Mariana Closier, nós organizamos o seminário do PEPED, com o Alexandre também, Batista, que é o nosso hacker aqui, é o rapaz que movimenta todas as tecnologias no PEPED. Então, esse é um seminário que ocorre, em geral, a cada 2 semanas, né? E a gente promove esse seminário buscando fazer debates sobre os mais diversos campos das políticas públicas e também relacionados a elementos de pesquisa, né? Metodologia de pesquisa. E esse é o caso do seminário de hoje. É com muito prazer que a gente reúne aqui a professora Maria de Fátima Bruno e o professor Leonardo Fernandes Souto e as duas alunas de bolsistas de CNPq, Giovana Lopes Prates e Isadora Carrilho Martins, né? Eles vão tratar do tema hoje do nosso seminário, que é uso de base de dados Cielo, da base de dados Cielo em levantamentos bibliográficos, importância da definição de um método da busca para a realização do levantamento, abrangência das publicações disponíveis na plataforma e caracterização das diferentes formas de buscas disponíveis. A professora, primeiramente, professora, antes de passar a palavra para a senhora, eu gostaria de agradecê-la pela ideia, porque eu acho que é uma temática bastante útil para os nossos alunos, acho que, em geral, para os alunos de pós-graduação e graduação em geral, é um tema bastante relevante que muitas vezes as pessoas não fazem a mínima ideia de como começar suas pesquisas fazendo levantamento em base de dados. Bom, dito isso, é um prazer tê-los aqui. Eu vou apresentar primeiro a professora Maria de Fátima Bruno, e aí, ou você prefere, professora, que eu apresente todos? Vou apresentar todos de uma vez e qualquer coisa a gente coloca de novo. A professora Maria de Fátima Bruno é doutora, Bruno de Faria é doutora em psicologia, ela tem um pós-doutorado em engenharia de produção na COP da UFRJ, ela é professora associada do Departamento de Administração da UFRJ, né, da FAC, e também, já há bastante tempo, é professora do nosso programa de pós-graduação em estratégias de desenvolvimento, em política públicas e estratégias de desenvolvimento. Bom, hoje teremos aqui, além da professora Maria de Fátima, o Leonardo Fernandes Souto, que é doutor em Ciência da Informação, pós-doutorando vinculado ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento, o PPD-UFRJ, e é professor colaborador do curso de administração da FAC-UFRJ. E com eles estão as duas alunas de iniciação científica, né, bolsistas do PIBIC-CNPq, a Giovana Lopes Prates e a Isadora Carrilho Martins. Então, eu mais uma vez agradeço a professora Maria de Fátima pela ideia do seminário e peço a vocês que fiquem à vontade para fazer perguntas, ou aos ouvintes, para fazerem perguntas no site, ao final de no chat, ao final de cada apresentação. Então, vou deixar a palavra agora com a professora Fátima Bruno e lembro, e peço mais uma vez a todos vocês que coloquem seus nomes, né, também no chat e seus e-mails, para que ao final do nosso seminário de hoje a gente possa fazer uma lista e emitir certificados para todos vocês daqui dentro de uma semana, um pouquinho mais, tá bom? Obrigado. Professora Maria de Fátima. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande estar participando desse seminário, muito bem organizado pelos alunos do PEPED. É uma satisfação muito grande ter essa apresentação, porque é algo que eu gosto muito de fazer, que é misturar professor com aluno, de pessoas com diferentes formações juntas, né? O Leonardo, ele é doutor em Ciência da Informação, e ele faz um pós-doc comigo, discutindo um tema muito interessante, que é o risco de perda de conhecimento na administração pública. E quando a gente começou a interagir, um dos artigos que ele produziu e agora foi aprovado no ENAMPAD era um artigo de uma análise bibliométrica. E eu achei muito interessante, porque eu sempre me preocupei com a qualidade do método da pesquisa bibliográfica, mas nunca fiz pesquisa bibliométrica.
E eu achei muito interessante aprender com o Leonardo, né? Eu acho que essa relação professor-aluno, professor pós-doc é professor com professor, né? É um duplo aprendizado. E a Isadora e a Giovana, elas acabaram de entrar no PIBIC e já fizeram um levantamento bem extensivo. Então, eu pensei na ideia do Leonardo, como que está organizada essa apresentação? O Leonardo vai fazer uma apresentação dos pressupostos de como está organizada a informação na base Cielo, sobre algumas informações que são oriundas do campo de formação dele, para as pessoas compreenderem esse levantamento bibliográfico, e em seguida a Isadora e Giovana traz um exemplo prático, que é do PIBIC, sendo que uma é bolsista CNPq e outra é bolsista UFRJ, as duas conseguiram bolsa esse semestre, começaram recentemente o projeto, que é do tema do meu projeto de pesquisa que elas estão desenvolvendo. Então, eu vim fazer mais essa abertura, o trabalho todo da organização é devido ao Leonardo, que teve, além de todo o trabalho de organização dessa palestra e da próxima, que vai ser sobre o Web of Science, ele também orientou as duas alunas. Então, foi uma interação muito grande entre os três, e eu espero que vocês gostem. Ao final, façam as perguntas que desejarem. A ideia, principalmente, que eu escuto muito as pessoas falarem para mim assim: professora, o meu tema não tem assunto, eu não acho nada para ler, não tem quase produção. Eu falei: será que não tem quase produção? Ou você não está sabendo buscar? Então, cada vez eu acredito mais que a gente não sabe buscar. Eu me incluo nessa, que cada dia aprendo um pouco mais, né, sobre isso. Então, eu espero que vocês aproveitem e passem a palavra para o Leonardo, que ele vai começar, e ao término as meninas vão fazer a apresentação. Beleza. Então, boa noite a todos. Agradecer a presença, né, de quem se interessou. O tema tem sua importância para quem está aí no ambiente de pesquisa, mas muita gente acaba achando que é um tema trivial. E a fala introdutória da professora Maria de Fátima é interessante, justamente porque a gente vai ver ao longo da apresentação algumas características que mostram que o exercício da pesquisa, né, do levantamento bibliográfico, que ele tem uma certa complexidade. Então, a gente precisa entender essa estrutura das bases, a linguagem das bases, porque o que o sistema vai trazer para a gente é exatamente o que a gente perguntar para ele. Então, a intenção aqui é a gente mostrar aí algumas técnicas, né, de como que a gente pode tirar uma informação mais precisa do sistema. Então, a gente tem uma agenda aí que a gente começa pelo alinhamento conceitual. Minha fala vai ser mais trazendo esse alinhamento conceitual, os pressupostos, e as meninas vão fazer a parte de contextualização. Não sei se para vocês está aparecendo, enfim. Então, primeiro, base de dados. O que são as bases de dados bibliográficas? São aquelas bases que contêm registros automatizados relativos a documentos e itens bibliográficos. Essa é uma diferença importante porque existem, por exemplo, as bases de dados administrativas. O que a gente vai estar tratando aqui são das bases de dados bibliográficas. Essas bases de dados, elas têm algumas características. Então, por exemplo, algumas são referenciais, outras são textuais. O que são bases referenciais? São aquelas que trazem somente o resumo. Elas não trazem o acesso ao documento. As bases textuais, elas trazem, além do resumo, o acesso direto ao próprio documento. Então, isso aí já é uma característica que permite diferenciar as bases. A gente tem também as bases de acesso livre, ou seja, a Cielo, que nós vamos ver hoje, é uma base de acesso livre. E a gente tem bases de acesso restrito. A Web of Science, que a gente vai trabalhar no próximo encontro, ela é uma base de acesso restrito. Então, nem sempre, né, o acesso de uma base de dados ele é público, ele é livre. Uma informação importante, que às vezes a gente entra lá no site e acha que está com problema. Não é que a base está com problema, é porque às vezes a gente não tem acesso. E a gente tem uma outra característica das bases, que algumas são multidisciplinares, ou seja, elas tratam de diferentes assuntos, diferentes áreas do conhecimento, e outras são especializadas.
elas são bases específicas de um determinado segmento, de uma determinada área do conhecimento. Então, quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente precisa ter isso em mente, a gente precisa saber exatamente qual é a característica geral, se ela é referencial, textual, se ela é uma base multidisciplinar, se ela é especializada, porque isso vai interferir no resultado da busca. Por exemplo, se ela é multidisciplinar ou especializada. E já entrando um pouquinho na parte operacional, quando a gente pensa na recuperação da informação, no processo de recuperação da informação, a gente tem que entender que o resultado final vai depender de como a busca começa. E isso é o que a gente chama do planejamento da pesquisa. E a gente vai detalhar um pouquinho. Então, a gente tem que pensar qual é a estratégia de busca que a gente vai utilizar naquele levantamento, qual é o sistema, ou seja, qual é a base de dados. E a gente precisa dominar as estratégias de cada sistema. E estratégias aqui, entendam a linguagem, a característica, como que aquela base está parametrizada. De uma base para outra, pode variar determinado uso de recurso, né? Por exemplo, truncagem. Truncagem é quando a gente usa um símbolo que vai pesquisar o radical daquela palavra com todas as variações daquele radical. Tem base que usa truncagem representada por asterisco, tem a base que usa por cifrão. Então, a gente precisa entrar lá e estudar essa base antes de fazer a pesquisa. E aí, pensando, né, em um processo para a gente estruturar essa linha da recuperação da informação, então, a gente precisa inicialmente pensar o que a gente já sabe daquele assunto. Então, se eu vou pesquisar inovação, o que eu estou buscando? Eu estou buscando inovação no Brasil, eu estou buscando inovação em um ambiente específico, por exemplo, universidade. O que existe? O que é aquela visão geral sobre o tema? Porque isso vai me ajudar a trazer temas relacionados, termos relacionados, ao longo do processo da estruturação da estratégia de busca. E aí é justamente aí, quando a gente começa a explorar esse universo do tema, que a gente identifica os conceitos. E entendam aqui conceitos como temas. Quais são os temas relacionados àquele tema principal de pesquisa que eu quero fazer o levantamento. E aí eu vou definir as palavras-chave que definem esses temas, que definem esses conceitos. Quando a gente faz essa definição dessas palavras-chave, a gente tem que pensar nas variações, nos sinônimos, nos termos relacionados, outras variações, por exemplo, singular e plural. Tudo isso vai interferir na busca. E vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando as meninas trouxerem os exemplos. Isso é muito importante, esse ponto aqui. Então, a gente identifica a palavra-chave e a gente faz a relação de sinônimos, termos relacionados e as variações, por exemplo, singular e plural. E aí a gente escolhe o sistema, a gente precisa passar por esse momento de ler, de entender qual é a lógica do sistema, e a gente cria a expressão de busca. E a expressão de busca, normalmente, os sistemas utilizam os operadores booleanos. Então, a gente precisa ter esse entendimento do que significa cada operador e qual é o contexto de uso dele. A gente vai falar sobre isso também. Quando a gente faz a pesquisa, existem muitas possibilidades. Pode ser que inicialmente venha um resultado muito amplo, e aí a gente vai fazer o refinamento da pesquisa. Pode ser que venha um resultado muito restrito, e aí a gente faz a ampliação dessa pesquisa. E aí isso vai dependendo de táticas que nós vamos utilizando ao longo da pesquisa. Então, a gente não é um tentativa e erro, é tentativa e resposta. A gente faz uma pesquisa, vem uma determinada resposta, a gente olha para aquele resultado e aí a gente percebe, olha, vem um volume muito alto.
Então, eu tenho a necessidade de refinar. Veio um volume muito baixo, eu tenho a necessidade de ampliar. E aí a gente já faz isso, né, o refinamento, junto com a avaliação dos resultados, entendendo aqui uma avaliação inicial, sem ser a avaliação do documento em si, mas observando se os primeiros documentos têm relação com o tema, se a quantidade está muito grande. Então, a gente tem essa primeira avaliação. E depois, na sequência, a gente faz a avaliação do conteúdo, a gente faz a avaliação do documento. E aí, a gente falou que uma das etapas, então, é a gente elaborar a estratégia de busca. O que é a estratégia de busca? Um conceito mais abstrato é de que é o estudo da teoria, princípios e prática de planejar e executar táticas e estratégia de busca. Aí os conceitos, táticas e estratégia. Outro conceito, já mais operacional, a estratégia de busca seria a técnica ou conjunto de regras para tornar possível o encontro entre uma pergunta formulada e a informação armazenada em uma base de dados. Como a gente viu acima a expressão táticas e estratégias, esse finalzinho é interessante. Então, a estratégia de busca, ela consiste na execução de movimentos e operações táticas, ora restringindo os resultados, ora ampliando esses resultados para a obtenção das informações mais relevantes. Por que isso é importante? Porque, a priori, quando a gente senta para fazer uma pesquisa, a gente não tem ideia, a gente não tem domínio do que está por trás da tela, a gente não sabe o que exatamente está na base. Dependendo da nossa estratégia, é que a gente vai ter um primeiro resultado que vai direcionar qual a tática. Se eu vou ampliar, se eu vou restringir, ou se está satisfatório. Então, a estratégia de busca, ela é formada por um conjunto de palavras ou expressões ligadas por operadores booleanos. E também é possível utilizar sinais que representam recursos disponíveis nessas bases de dados. Um exemplo que eu trouxe foi a questão da truncagem, onde que a gente utiliza um determinado símbolo para fazer a pesquisa com as variações do radical de determinada palavra. Isso é um recurso que está disponível praticamente todas as bases. E, em uma busca, a gente praticamente sempre vai usar as duas formas, os operadores booleanos, o AND e o OR. É muito difícil a gente ter uma busca que utilize só um. Por que é importante falar isso? Muitas vezes, eu tenho dupla formação, né? Eu sou bibliotecário de formação e também sou administrador. Durante muitos anos eu trabalhei na Unicamp, no programa de capacitação em formação científica e tecnológica. E eu trabalhava com o programa de educação de usuários, dando treinamento. O que acontece? Muitas vezes, os pesquisadores, inclusive de mestrado, doutorado, pesquisadores de pós mesmo, eles sentavam lá conosco e uma dificuldade que eles tinham é que eles achavam, por exemplo, que bastava uma pesquisa única. Isso que a professora falou, mas o meu tema não tem nada, ou o contrário, meu tema tem muita coisa, eu não sei o que filtrar. Vem lá 10 mil documentos, 5 mil documentos. É justamente a conjunção, a junção, a articulação desses operadores que vai fazer com que a gente consiga estabelecer a nossa tática e ir filtrando, restringindo, ampliando esses resultados. E aí, né? Pode ser novidade para algumas pessoas. O que são os operadores booleanos? O AND a gente utiliza quando a gente quer fazer a interseção entre dois termos ou entre dois temas. E daqui a pouquinho a gente vai entender essa diferença. Então, quando eu quero pesquisar dois temas ou dois termos, eu uso o AND. E aí isso faz uma restrição do resultado. O resultado dos documentos, ele diminui. Por quê? Porque ele só vai trazer, ele só vai recuperar os documentos que tenham os 2 ou 3 ou 4 termos pesquisados. Então, é uma restrição. O OR, ele é uma união, é uma lógica de conjuntos, é uma lógica matemática.
o OR, ele é uma união. Então, ele vai trazer os documentos que tenham os termos pesquisados e isso amplia os resultados. Por quê? Porque com o uso do OR, a gente não está dizendo para o sistema que eu quero um documento que tenha os dois temas ou os dois termos. Quando eu utilizo o OR, eu estou dizendo para o sistema que eu quero documentos que tenham um ou outro tema, um ou outro termo. Então, o OR, ele amplia o resultado. Como ele amplia, ele aumenta o conjunto e por isso é uma união. Ele aumenta. E o NOT é pouco usado, mas ainda é usado, né? Ele é um recurso de exclusão. Quando eu utilizo o NOT, eu estou dizendo para o sistema assim, eu quero tudo que você tenha sobre determinado assunto, sobre determinado tema, menos este tema, menos este termo. Então, é um recurso de exclusão. Por ser exclusão, também ele restringe a busca. E aí, graficamente, visualmente, isso que eu falei antes, como que a gente entende? Quando eu uso o AND, o que o sistema vai recuperar para a gente é só o que está aqui no meio. Por isso é uma restrição. Porque existem documentos do termo, né, que tem o termo A, existem documentos que têm o termo B, e com o AND eu estou falando para o sistema que eu só quero isso aqui. Ou seja, os documentos que tenham os dois termos, os dois assuntos. Então, um exemplo, eu tenho documentos que falam de gestão, tenho documentos que falam de inovação. Quando eu uso o AND, eu estou dizendo para o sistema que eu quero documentos que tenham somente, eu só quero documento que tenham os dois temas. Por isso, é uma restrição. Quando a gente vai trabalhar o OR, existem muitas possibilidades. Como o OR, ele é união, ele aumenta, ele amplia o resultado, quais situações que a gente utiliza o OR? Primeiro, para pesquisar sinônimos. Se um termo tem sinônimos, por exemplo, educação à distância e ensino à distância, se eu pesquisar no sistema só educação à distância, vem um determinado resultado. Se eu pesquisar ensino à distância, vem outro resultado. E aí eu, como pesquisador, se eu pesquiso somente educação à distância, os documentos que tratam de ensino à distância ficarão fora. Então, para sinônimos ou termos relacionados, a gente pega e utiliza o OR. Quando eu tenho um determinado tema ou termo que tem uma sigla, a gente pode utilizar o OR e pesquisar o termo por extenso e a sigla. Pode ter variações gráficas. A gente pode ter grafias diferentes. Então, por exemplo, raio-x, raios-x, raio-x, né? Raio-item x. Para cada forma escrita, o sistema vai me trazer um resultado. Então, se existem as variações, eu preciso utilizar o OR. E por que a gente tem que fazer o planejamento da pesquisa? Porque a gente tem que pensar tudo isso antes de sentar lá no computador. E ainda a gente utiliza o OR para termos relacionados. Então, dependendo do tema, aqui é um exemplo, pneumopatias obstrutivas, seria também uma pesquisa para asma, para bronquite, para efizema pulmonar, dependendo da necessidade lá do que eu estivesse pesquisando. Então, graficamente, o que nós estamos falando é que o OR, ele amplia o resultado. Ele pega todos os documentos de um determinado tema, todos os documentos de um outro tema, e inclusive a interseção desses temas, ou desses termos. Na lógica, na prática, eu tenho documentos de gestão, eu tenho documentos de inovação, e eu tenho documentos de gestão e inovação. Se eu usar o OR, ele vai trazer tudo. Então, ele amplia o resultado. O NOT, ele restringe. O que ele faz? Ele pega os documentos de um determinado tema e extrai aquilo, perdão, ele pega um determinado tema e tira daquele registro
os documentos que têm relação com outro tema ou com outro termo. Então, aqui no caso, para a gente entender isso graficamente, eu quero documentos de gestão. E agora é o contrário. Antes eu estava buscando gestão com inovação, quando eu fiz o END. Aqui, quando eu estou fazendo este exemplo do NOT, eu estou falando que eu quero todos os documentos de gestão menos de inovação. Então, eu tenho documentos de inovação, eu tenho documentos de inovação que acompanham gestão, eles vão ficar fora. Onde tem inovação e gestão, eles ficam fora. Por quê? Porque eu estou dizendo para o sistema que eu quero somente documentos com gestão. E aí, pensando no planejamento da pesquisa. Eu falei agora há pouco, a gente vai entender a diferença, né, entre termos e temas ou termos e assuntos. Quando a gente senta para fazer uma pesquisa, a primeira coisa que a gente pensa lá atrás que a gente viu foram os conceitos. O que eu quero pesquisar em relação a um determinado assunto? Então, aqui é uma simulação, né, para fazer uma apresentação, como se fosse um tema de inovação em universidades públicas brasileiras. Então, eu tenho um assunto ou tema inovação e eu tenho aqui as variações. Então, eu tenho variação de singular e plural, eu tenho a variação dos idiomas. Como a gente está falando da Cielo, a Cielo ela tem 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Então, a gente tem que pensar, né, o planejamento, pensar a pesquisa considerando essas variações. Não só dos idiomas, mas também, por exemplo, singular e plural. Não vou passar por tudo aqui, é para entender o conceito. Então, quando a gente faz a definição de uma estratégia de pesquisa, a gente tem que fazer esse planejamento de pensar quais são os temas, então essa coluna assunto, entendam assunto ou tema, que tem relação com o nosso tema de pesquisa e quais são as variações. Neste caso aqui, eu estou trabalhando, para ilustrar o conceito para vocês, com a variação em termos de idioma, português, inglês e espanhol, com variação de singular e plural, e a gente ainda tem aqui, se a gente pegar Universidade Federal, as variações de termos relacionados. Então, por exemplo, Centro Universitário Federal é um termo relacionado ao assunto, ao tema Universidade Federal. Então, pensemos aqui, se eu pesquisar direto Universidade Federal e não pesquisar Centro Universitário Federal, vai ficar fora da minha pesquisa. Por isso, a gente precisa sentar e fazer esse planejamento antes. E aí, já entrando na caracterização da Cielo, né? A Cielo, hoje ela tem aproximadamente 940 mil documentos, 500 periódicos, e ela representa lá a produção de 17 países, com predominância da América Latina, mas a gente já tem, chegando no projeto, alguns países, por exemplo, nem está aqui. Está aqui. Espanha, por exemplo, já está no projeto. Portugal está no projeto. Ela começou, né, como uma iniciativa nacional, ela alcançou a América Latina e ela vem ampliando. A importância, né, que eu vejo na Cielo é porque ela consegue trazer essa representatividade, principalmente da América Latina. Então, se a gente quiser fazer um estudo direcionado para a América Latina, a Cielo é uma boa referência. Obviamente, que tem gente que ainda vai falar, mas ainda assim, eu gostaria de usar a Web of Science. Isso tudo vai depender também lá da sua tática de pesquisa. Porque na sua tática você vai definir não somente os termos, mas também as bases. Como a gente viu lá, a gente tem um momento que a gente escolhe as bases. E essa tática de pesquisa, ela vai depender do pesquisador, né? De qual é o objetivo específico. No exemplo do estudo que a professora Maria de Fátima comentou no início, que a gente realizou e apresentou no ENAMPAD, existia uma intencionalidade, porque no tema que nós pesquisávamos, a literatura dizia que em países em desenvolvimento aquele tema era pouco estudado.
Então, a gente usou essa base e a gente conseguiu até constatar isso, que realmente é muito pouco estudado. O Brasil, ele está representado com 378 títulos e cerca de 420 mil documentos. A gente tem, quando a gente entra na Cielo, duas opções. Quando a gente entra na Cielo, a gente tem duas opções. A gente tem a possibilidade de fazer a busca geral e a busca avançada. Na busca avançada, é essa tela aqui que nós estamos vendo. E aí, o que a gente tem opção? A gente tem vários campos de pesquisa. Título, resumo, periódico, autor, ano de publicação e todos os índices. Todos os índices significa que você está pesquisando em todos os campos. Para o exercício didático que a gente está fazendo aqui, né, a simulação que as meninas vai mostrar, elas vão utilizar todos os campos. Mas o princípio, ele se aplica também se vocês quiserem pesquisar no campo título, se vocês quiserem pesquisar no campo título, se vocês quiserem pesquisar no campo resumo. Então, isso aqui já varia, por exemplo, quem for participar do treinamento da próxima semana vai ver que os recursos, os campos, né, da Web of Science são mais ampliados. Existem outros campos, outros recursos. E tudo isso interfere na pesquisa. Se você está fazendo a busca no título, você já tem um resultado mais restrito. Você tem uma quantidade menor de documentos recuperados. Se você faz a busca no campo todos os índices, esse resultado é ampliado. Então, como a gente falou agora há pouco, a questão da tática. Eu vou ampliar, eu vou reduzir. Isso o pesquisador ele vai testando o sistema para ele saber qual é o movimento que ele vai fazer. Se ele vai ampliar ou se ele vai reduzir. Opções de refinamento. Quando a gente faz uma pesquisa, vem os resultados. Então, aqui, por exemplo, para a inovação, só uma simulação. Tinha aqui 8.200 documentos. Isso aqui é só uma ilustração, porque a estratégia completa a gente vai ver aí para frente, as meninas vão mostrar, tem todas aquelas variações lá do planejamento. A intenção aqui é mostrar que quando vem um resultado, o sistema permite vocês filtrarem. Eu posso filtrar por coleções, eu quero só Brasil, eu quero filtrar só os países da América Latina e escolher, por exemplo, Portugal e Espanha. É por aqui que a gente faz isso. Eu posso filtrar por periódico. Um filtro que eu particularmente uso muito é esse filtro de classificação temática. Então, quando a gente abre, ele permite que a gente filtre o resultado de acordo com as áreas temáticas que já são as áreas da Web of Science. Então, você consegue ver, por exemplo, foi uma aplicação e tem muito a ver com o PEPED, dos resultados, o que tem a ver com a administração pública. Por aqui a gente consegue ver, nas áreas temáticas. E aí, já caminhando para o fechamento da minha fala e passando para as meninas, é muito importante a gente testar o sistema e ter em mente esse princípio do uso das aspas. Isso aqui a gente chama geralmente de recurso frase. Vocês vão perceber na demonstração das meninas. Ai, que horror, falei meninas. Eu venho chamando o tempo todo de Giovanna e Isadora, porque eu detesto isso, perdão. Vocês vão perceber na apresentação da Isadora e da Giovanna que quando a gente pesquisa gestão da inovação com aspas, o resultado é totalmente diferente se eu pesquisasse gestão da inovação sem aspas. O exemplo que elas vão trazer, até com outro termo, universidades públicas brasileiras, mas o que eu estou querendo destacar aqui é o quão é importante a gente entender a lógica da estruturação da pesquisa. Se eu quero exatamente ao que eu estou buscando, quando é uma expressão, eu preciso usar aspas. Porque se eu colocar lá no sistema gestão da inovação sem aspas, o que eu estou dizendo para
para o sistema, ainda que eu não digite, em geral, ele entende que é o OR. E aí ele vai trazer todos os documentos que tenham a palavra gestão, e inovação, mas não necessariamente que sejam os documentos com gestão da inovação como recurso. E aqui eu tenho que corrigir, tá? Em geral, o operador que oculta é o OR. Mas é isso. Eu vou passar a fala agora para a Isadora e ela vai trazer aí alguns exemplos para a gente na sequência, Giovana. Oi, pessoal, boa noite. Eu vou aqui só Isadora, compartilhar. deixa eu só te interromper rapidinho. Claro. Primeiro, parabéns aí para o Leonardo, bastante ilustrativa a sua apresentação. Só para dar mais uma chamada no pessoal e dizer que aqueles que entraram, mas ainda não colocaram seus nomes e seus respectivos e-mails no chat, mas tem interesse em receber o certificado, a gente gostaria que continuassem colocando aí o e-mail e o nome, e a instituição da qual provém, porque a gente vai, então, depois emitir certificados, tá, para esse curso. Desculpe, Isadora, pode seguir. Era só para relembrar isso aí. Imagina. Vou só compartilhar aqui a apresentação. Pronto. Tá todo mundo vendo direitinho? Bem, pessoal, então eu vou continuar aqui o que o Léo estava falando. A gente vai usar aqui nesses próximos... Eu vou mostrar para vocês 5 exemplos. E a gente vai sempre usar essas 3 palavras com uma única diferença, que eu vou mudar entre plural e singular. Aqui eu trouxe o Brazilian Public Universities, no plural, sem aspas, e o sistema trouxe 360 resultados. Vocês vão ver que, como o Léo tinha falado, ele não está trazendo o termo Brazilian Public Universities. Ele está trazendo todos os documentos que esses 3 termos podem aparecer em algum momento. Então, aqui, por exemplo, que... Gente, sou eu que estou riscando? Como é que eu estou fazendo isso? Tá. Aqui, por exemplo, tem o Públicos. O Públicos apareceu... Gente, eu acho que eu estou riscando a tela. Vocês estão vendo eu riscando a tela? Isso Sim, às vezes você risca, não é toda hora, mas está acontecendo uns riscos sim. Mas não tá atrapalhando, fica à vontade. Eu não sei como eu tô fazendo isso, gente, desculpa. Vou parar de mexer, então. E aí aqui a gente está vendo que ele está trazendo público sem estar dentro do contexto de Brazilian Public Universities. Como eu tinha falado também, a gente colocou para mostrar em todos os tópicos, né? Mas aqui eu estou mostrando só o resumo em português e inglês. Agora, quando a gente bota entre aspas, o resultado ele reduz para 54. Muda muita coisa, porque agora ele está trazendo apenas os documentos que têm o termo Brazilian Public Universities exatamente assim, um do lado do outro, né? Então, que eles estavam, na verdade, contidos naqueles outros. Então, a gente tem um resultado muito mais exato, né, do que a gente estava buscando, que deixei em vermelho para vocês verem um exemplo. Agora, esse terceiro exemplo, a única diferença do primeiro é que agora o termo está no singular. E o resultado deu 792. Mostra que ele não é muito exato. Então, quando a gente não usa o termo entre aspas, pode acabar tendo uma variância por coisas muito pequenas. Por isso que o que eu e a Giovana a gente está fazendo na nossa pesquisa é usando sempre entre aspas, porque a gente acha que traz um resultado muito mais fiel. Agora, tanto que nesse caso eu puxei o resumo em português e inglês e ele nem apareceu, nem o resultado de público, né? Já nesse caso, entre parênteses, o resultado é 127.
diminuiu bastante também, quase 600 resultados de pesquisa. E aí, de novo, mais uma vez, ele vai trazer o resultado exato para a gente, aqui, né, o Brazilian Public University, o termo bem direitinho, porque senão acaba que ele entende que são termos soltos. E aqui, nesse caso do Brazilian Public Universities, no plural e no singular, entre aspas, foi como a gente entendeu que é a melhor forma de pesquisar, porque a gente está trazendo o termo exato no singular e no plural. Então, ele vai trazer para a gente... Ignora esse resultado aqui, que eu ainda não tinha feito a pesquisa, tá, gente? Está no próximo slide o resultado. Então, ele vai trazer para a gente os melhores resultados, né? Tanto o mais abrangente, só que sendo bem específico, né? Ele vai trazer os termos exatos, mas dentro dessa variância de singular e plural. Que é aqui o que a gente tem, o resultado de 181. Que é o que a gente está buscando aqui é ter uma metodologia bem definida para qualquer um que conseguir ter acesso aos termos que a gente usou, entre aspas, chegar aos mesmos resultados que a gente, né? Claro que tem uma variância de datas que você for realizar essa pesquisa, porque novas publicações são colocadas na base, mas isso foi mais ou menos o que a gente fez e espero que tenha dado para ilustrar melhor aí o que o Léo estava tentando explicar para vocês, gente. Mas é isso. Aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Dessa pesquisa que a gente fez, esse último exemplo, que é o Brazilian Public University no plural, no singular, e aqui embaixo no plural, né? Que aí ele está trazendo tanto no singular quanto no plural. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para a Gi. Parar de compartilhar aqui. Só um segundo aqui que eu vou compartilhar minha apresentação com vocês também. Bom, gente, agora eu vou falar para vocês sobre a parte de cruzamento de assuntos. A primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que o assunto ele é constituído por um conjunto de termos. Então, quando vocês forem entrar numa base, o que vocês vão pesquisar, se vocês quiserem pesquisar um assunto específico, o que vocês vão pesquisar são os termos que constituem aquele assunto. Então, por exemplo, aqui a gente vai usar o assunto Universidades Públicas Brasileiras. Quando vocês forem pesquisar, reparem que eu estou utilizando nos campos de pesquisa da Cielo todos os termos que eu achei que constituíam esse assunto. Como aqui eu estou tratando de termos compostos, para poder ter um resultado mais exato, eu estou colocando todos os termos entre aspas e suas variações, tanto de língua quanto plural e singular. E como eu quero achar esse conjunto de documentos que constituem esse assunto, eu estou usando o booleano OR para poder fazer essa adição. Outra coisa também é que, por exemplo, pode ser que exista um artigo que esteja, que apareça quando você usa o termo Universidade Pública Brasileira, apareça também quando você usa o termo Universidades Públicas Brasileiras, ou quando você coloca Brazilian Public University. Pode ser que o mesmo artigo apareça quando você joga esses três termos. Mas o sistema, ele automaticamente, mesmo que você procure com esses 3 termos que apresentam o mesmo artigo, o sistema automaticamente exclui qualquer tipo de duplicidade. Então, vocês não vão ter problema com isso, tá? Todos os artigos que vocês encontrarem não vão ter duplicidade nenhuma. Então, fazendo agora busca do assunto, a gente tem aqui em cima, bem grande, a estratégia de busca que vocês utilizaram. Todos os termos, seguido do booleano OR, entre parênteses, que é assim que a Cielo escreve a sua estratégia de busca. Aqui também aparece pequenininho, nesse canto aqui esquerdo da tela, que está quadriculado em vermelho, e aqui é o resultado da nossa busca. Deu 1.400 documentos. Eu falo documentos porque eu não coloquei filtro para aparecer apenas artigos, então tem vários documentos aqui, tá? 1.400 é o nosso resultado. Passando para um próximo tema, o tema de inovação, o assunto inovação,
eu também estou pesquisando aqui os termos que constituem esse assunto, com variação de singular e plural, porque existe diferença quando você procura singular e plural de um determinado assunto, então é sempre bom juntar esses dois, e também as variações de língua. Mais uma vez, eu estou usando o booleano OR para poder fazer essa adição e achar a quantidade total de documentos que constituem esse assunto. E o nosso resultado é 11.585. Mais uma vez, aqui embaixo, pequenininho, aparece a sua estratégia de busca, e aqui em cima também vai aparecer para você, tá? Falando agora do cruzamento em si, entre cada assunto, como é que você vai fazer? A Cielo, ela vai te dar, né, tanto aqui nesse canto pequenininho, quanto aqui em cima, a sua estratégia de busca. Então, você vai copiar essa estratégia, vai colocar ela toda em um campo de pesquisa aqui da plataforma, vai abrir um outro campo de pesquisa, vai colocar o seu outro assunto com todos os termos, igual está aqui, completinho, e vai usar o booleano AND para fazer essa interseção. Você vai agora, fazendo esse cruzamento, você vai, desse exemplo, você vai encontrar artigos que estejam falando de universidades públicas brasileiras e de inovação nessas universidades. Então, antes, quando a gente tinha um resultado de 11.585 e 1.400, a gente tem, fazendo dessa forma, um resultado de apenas 65 artigos. O que quer dizer que 65 artigos falam de inovação e de universidades públicas brasileiras. Tá? E aqui aparece a estratégia de vocês, toda bonitinha. A estratégia toda aparece entre parênteses. Vocês podem notar que aqui tem 2 parênteses no início, 2 parênteses no final. Quer dizer que isso tudo, todos esses termos estão para Cielo como uma coisa só, porque vocês colocaram em um campo de busca apenas. Aqui tem o booleano AND, que faz a interseção. E aqui, novamente, 2 parênteses, porque também está englobado como uma coisa só. A Cielo entendeu que isso é uma coisa só, porque vocês colocaram também em um único campo de pesquisa. E é isso, gente. Muito obrigada. Vou encerrar aqui a apresentação agora. Agora a gente vai abrir para perguntas. Eu queria destacar para quem chegou depois que o Leonardo ele faz pós-doutorado no PEPED e a Giovana Isadora são alunas da graduação em administração e tem projeto PIBIC comigo sobre inovação em universidades públicas. E elas, quando começaram a fazer pesquisa, eu juntei o Leonardo, que entende de pesquisa como ninguém, levantamento bibliográfico, para orientar as alunas e resolvemos criar esse evento aí. Hoje é sobre Cielo, o próximo é sobre o Web of Science, que aí entra mais a produção internacional. Eu fico muito feliz porque essas alunas só têm, acho que cerca de 2 meses que estão fazendo PIBIC, né? Então, isso, para nós, professores, faz muito bem a gente ver o aluno crescendo, se desenvolvendo, principalmente pelo trabalho que o Leonardo fez com elas, né? Isso se deve ao mérito dele, né? Então, a gente abre aí para perguntas. Fico muito feliz que a gente... Professora, eu só quero... Né? Eu só quero fazer uma correção, que quando eu falei desse slide aqui, eu realmente me enrolei. A predominância, tá? Quando a gente usa o termo na pesquisa sem as aspas, em geral, as bases usam o AND mesmo, como está aqui. E eu tinha dito que era o OR. O que acontece? Por que a gente tem que ir lá e pesquisar nas orientações das bases? Algumas bases, e aí não é predominância, por isso que eu estou querendo corrigir a minha fala. Eu disse que a predominância era o OR, não é. A predominância é o AND. Eu fiquei com isso aqui na cabeça, né, e resolvi refazer a fala, porque realmente a predominância é o AND, mas em algumas bases elas usam o OR, tá? Como padrão, como default. Mas é só para corrigir que quando a gente pesquisa o termo sem as aspas, em geral a gente está pesquisando o AND, porém dizendo para o sistema que você quer aqueles termos em qualquer ordem, e não necessariamente a expressão. Era só essa correção que eu queria fazer.
Eu vi algumas perguntas no chat, eu não sei se vocês registraram, Mariana ou Francisco, ou Sim. se as pessoas preferem, como vocês vão conduzir, se eles abrem o microfone e perguntam. Normalmente a gente anota as perguntas e passa em bloquinhos assim para vocês responderem. Então, fica à vontade. Tá. Temos 2 por enquanto. Temos até 3 que alguém mandou aqui. Eu vou pegar as 3, então. Aí vocês respondem essa leva. Bom, todo mundo dando parabéns para a apresentação. Foi super didática, super esclarecedor. A teoria e os exemplos, muito bom mesmo. Uma coisa super importante, né? Porque demanda um tempo enorme, né? De pesquisa. E são detalhes que não são detalhes, né? Que a gente vê a diferença de número de publicação que aparece. Super legal mesmo. Bom, são 3 perguntas. Poderiam falar mais sobre a questão da truncagem na Cielo? Essa é uma delas. Não sei se vocês querem anotar, se vocês querem que eu leia uma por uma. É melhor uma por uma, eu já vou respondendo. E aí depois, se as meninas quiserem, a professora quiser, ela complementa. A truncagem, por exemplo, na Cielo a gente pode usar... Não, é que ela quer fazer em bloco, ela quer fazer um conjunto de algumas perguntas para depois responder. Então, por isso que ela perguntou se você quer ir anotando, para poder ficar mais ágil, entendeu? Porque senão a gente não vai dar conta de todas no tempo. Não tinha entendido, tá bom. Então, a truncagem na Cielo, a primeira. Depois, quais são as formas de acesso à plataforma Cielo? E a terceira é, se fizermos o filtro pelo resumo, não bastaria fazer a pesquisa usando os termos em inglês? O que vocês não entenderem, a gente precisa voltar para o pessoal, tá bom? Mas são essas 3 por enquanto. Truncagem. A truncagem na Cielo a gente pode usar o asterisco. Se você usar o asterisco, é um recurso de truncagem para Cielo. Então, por exemplo, se eu quiser, ao invés de digitar variação de singular e plural de inovação, se eu coloco lá o radical, né, inova asterisco, ele vai trazer. O que acontece? As meninas até, né, perguntavam, e aí, professor, eu vou permitir aqui nas perguntas eu dar os detalhes que eu achar necessário, porque aí talvez demore mais tempo nas respostas do que na apresentação em si. Mas, por exemplo, quando a gente estava fazendo um exercício aí, as meninas, né, a Giovanni e a Isadora até me perguntaram, Léo, a gente não pode aqui fazer com truncagem? Eu falei, pode. Isso aí é uma definição do pesquisador que está relacionada à nossa tática de pesquisa, que vai fazer parte da estratégia. O que acontece? Muitas vezes, a gente imagina que conhece todas as variações que vêm na sequência daquele radical. Porém, se a gente coloca ali a truncagem, o sistema vai trazer todas as variações com aquele radical. E pode acontecer de trazer documentos que não tenham relação com inovação. Pode ter alguma palavra que comece com o mesmo radical e termine de uma outra forma que seja diferente. Isso acontece. Isso é uma possibilidade. Então, uma forma de melhorar essa questão, de reduzir esse efeito, é você ir até o limite do radical, né? Então, se você pegar lá inovação, aí se você for até o C e colocar a truncagem, isso já vai aproximar muito a variação de singular e plural. E aí você vai estar trabalhando muito próximo do resultado preciso para a inovação. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui é que quando a gente vai usar a truncagem, a gente tem que estender o radical, porque senão começa a trazer muito lixo naquele resultado. A forma de acesso. Não sei se as meninas podem pesquisar aí o site, de repente a gente compartilha aí para a pessoa ver o site, o caminho, né? É público, então é só acessar o site da Cielo. Vou pedir para uma das, ou a Giovana ou a Isadora, de repente põe para a gente, eu não tenho aqui de cabeça, mas eu acho que é cielo.org, tá? Mas a gente passa até o final aí.
E a pergunta do resumo eu achei interessantíssima, porque é não. Se você puder fazer a pergunta exata aí de novo do resumo, se basta pesquisar no resumo, né? Usando o termo em Se inglês. fizermos o filtro pelo resumo, não bastaria fazer a pesquisa usando os termos em inglês? Por isso que a gente precisa conhecer a base. Se você, por exemplo, estiver pesquisando na Cielo, não, o resultado vai ser muito diferente. Por quê? Porque a gente tem documentos em português, inglês e espanhol. E você fica sujeito à origem daquele documento. Então, existe a possibilidade, sim, de você ter algum documento que só tenha o resumo em espanhol, que só tenha o resumo em português, e que, porventura, não tenha o inglês. Existe essa possibilidade. Não necessariamente. Outra coisa é que não necessariamente o termo vai aparecer só no resumo. Pode ser que o termo que você está buscando esteja no título e, por incrível que pareça, existem situações que ele não vai aparecer no resumo, dependendo. É meio ilógico, porque a gente imagina que os termos que aparecem no título são termos muito significativos, relevantes, que deveriam estar no resumo. Mas existe, sim, situação de que esse termo que aparece no título e que representa até mais o conceito de relevância, né? Existe um conceito de relevância que, quando você tem o termo no título, existe maior possibilidade dele te atender do que se ele tiver no resumo. Isso é uma possibilidade real. Porque quando você tem o termo no título, significa que aquele assunto necessariamente trata daquele assunto. Aquele assunto é um foco dentro daquele estudo. Então, a relevância aumenta. Quando o termo está dentro do resumo, ele faz parte daquele estudo, mas não necessariamente é o foco do estudo. E aí, existe a possibilidade, se você pesquisar só pelo resumo, de ter documentos, sim, que fiquem fora. Por causa da característica da base que ela tem os documentos nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Tá joia. Tá ótimo. Bom, vou fazer uma próxima leva. No caso de termos no plural, eu posso colocar asterisco ao invés de or para recuperar as variações? Tem algum prejuízo nisso? Por exemplo, universe asterisco, né? Essa é a primeira pergunta. Segunda, todos os principais periódicos brasileiros nas ciências sociais e economia estão na Cielo? E terceira pergunta, uma pesquisa pode ser criticada por utilizar apenas uma plataforma, como por exemplo a Scopus? É isso, esse grupinho. O pessoal está agradecendo aqui, Leonardo, suas respostas. Ficou bastante claro. Em relação à primeira pergunta do plural, se pode usar o asterisco, eu já respondi, né, no exemplo da truncagem. É uma possibilidade, sim, você pode optar por usar a truncagem ao invés de usar o or, quando é a variação de singular e plural, mas a sugestão é que você estenda o radical. Se você usar o radical muito curto, você vai trazer lixo. Existe a possibilidade de você encontrar ali documentos que tenham palavras com o mesmo radical e que não tratam daquele assunto, daquele tema. Então, pela pergunta específica, que seria colocar o asterisco lá no finalzinho, sim, você pode colocar o asterisco e não usar o or, para variação de singular e plural. Principais documentos, né, aí, nacionais estão na Cielo. Os principais não causam um desconforto, porque a professora vai cortar minha cabeça, mas ainda mais a professora que é professora de metodologia. Mas, por exemplo, principais, se a gente tratar como os que têm grande fator de impacto alto, então não, muitos não vão estar aí. Mas a gente precisa entender, quando a gente vai fazer uma pesquisa, lá na definição da nossa tática,
porque a estratégia é a conjunção dos termos com os operadores booleanos. Isso é estratégia. E a nossa tática, ela parte daquele princípio de ampliar e reduzir o resultado. E essa ampliação e redução, ela também tem relação com a quantidade de bases. Beleza. A minha tática em determinada pesquisa, ela pode ser direcionada, a escolha da base, ela pode ser direcionada pela minha tática, que é o quê? Se eu estou pesquisando, como eu dei no exemplo inicial, um assunto com foco em países em desenvolvimento ou em países latino-americanos, a Cielo é um ambiente relevante. E, neste contexto, o que você está buscando é explorar a produção, né, de um determinado tema em um determinado contexto. Contexto que está sendo caracterizado por ser uma base latino-americana ou que tem ali uma grande produção de países em desenvolvimento. Então, para esse tipo de pesquisa, essa qualificação, o relevante é você saber a produção em si. Por que eu estou falando sobre isso? Porque se a sua referência for os principais periódicos, se a referência for os que têm o fator de impacto mais elevado, não. Mas se a sua referência for periódicos que têm qualidade, porque existe um padrão de avaliação para poder fazer parte da Cielo. Não é qualquer periódico que entra lá e disponibiliza. Existe um processo de submissão, de avaliação. Existem critérios de seleção para que o periódico possa fazer parte da Cielo. Uma vez que ele faz parte da Cielo, ele passou por esse crivo destes critérios que são da base, existem critérios, é uma base de acesso livre, é uma base pública. Então, para mim, tem muito valor um periódico que disponibiliza o conteúdo publicamente em uma base pública. Então, para mim, aí estou falando um valor meu, eu olho para isso com muito valor. Então, para mim, é um periódico de valor. Se o seu valor é o fator de impacto elevado, aí você não tem a garantia de ter de todos, né, porque você falou, ciências sociais aplicadas, mas a Cielo é uma base multidisciplinar. Então, falando de uma forma geral, não necessariamente os periódicos com maior fator de impacto das principais áreas estão aí. Porém, os periódicos que estão aí são periódicos de qualidade, que passam por um processo de validação, e muitos, não são todos, têm um fator de impacto alto. E a última sobre escopos. A questão do escopo. De jeito algum, isso vai depender da sua tática, do objeto que você está pesquisando. Como eu disse, para o estudo que nós apresentamos no ENAMPAD agora, eu confesso, né, professor, a gente discutiu muito no ponto da submissão, se esse artigo passaria, justamente até pela própria natureza da Cielo. E foi uma feliz surpresa ele passar, porque não somente ele trata da Cielo, como ele é uma análise bibliométrica. Mas, quando nós estávamos estudando, né, definindo esse estudo, a gente passou por esse questionamento também. Nós passamos por esse questionamento. Qual vai ser o grau de receptividade? E a gente contextualizou justamente a partir da literatura que trazia, né, um estudo prévio, que diziam que nos países da América Latina, e o outro diz, nos países em desenvolvimento, que o tema era pouco estudado. Então, este princípio, que já vinha de 2 estudos anteriores, ele se transforma num argumento que justifica, no caso do nosso estudo, a seleção, a definição da Cielo. Dependendo do assunto que você for pesquisar e dependendo do objetivo da sua pesquisa, você precisa estar em outro tipo de base, em uma base diferente da Cielo.
Então, isso não tem uma resposta única. Isso depende muito do seu objeto de pesquisa e do seu objetivo de pesquisa. Próximo bloco. Joia. Bom, a gente tem mais um grupinho aqui, de mais 3 perguntas. O pessoal está agradecendo as respostas também. Uma delas, existem casos que uma base de dados já abriga os documentos de outras bases? Por exemplo, se eu for no Web of Science, coleção principal, ela já não abriga as coisas da Cielo e tal? Imagino até que é assunto ainda que a gente vai tratar, né, nos seminários. Outra pergunta, o mecanismo de definição de intervalo de tempo para a busca pode ser operacionalizado no Cielo? E terceira, notei que às vezes vocês usaram nos exemplos aspas e parênteses. Precisa usar os dois? Acho que talvez não tenha ficado claro nos exemplos. São essas, por favor. Primeiro, sim, é normal, isso, como eu falei, a Cielo, ela tem critérios, beleza. Então, o periódico submete, ele é aprovado, ele entra na Cielo. Se esse periódico atende também o critério de outra base, ele pode sim estar representado também em outra base. Então, objetivamente, a resposta é sim. Um mesmo periódico, ele pode estar em outra base. Existe uma ampliação da pergunta, que eu não sei se foi isso que a pessoa quis dizer, se 100% do conteúdo de uma base pode estar em outra base. Também é sim. Existe essa situação também. Periódico. Nem eu estou entendendo a minha letra. Qual é a segunda pergunta? Periódico. Saltam duas. O mecanismo de definição do intervalo de tempo para busca pode ser operacionalizado. Nem eu estou entendendo a minha letra. Era período de tempo, eu estava entendendo aqui periódico. Então, o período de tempo, ele entra como filtro. Eu mostrei lá no início que tem um campo para refinar o resultado de busca. Ali você tem a opção dos filtros de tempo. Então, é um refinamento que você coloca como filtro. E a questão das aspas e do parêntese. A indicação é você colocar o termo ou a expressão, né, quando for frase, em cada linha daqueles campos de busca. E aí você vai construindo a estratégia acrescentando linhas. Então, naquela linha, você pode usar só as aspas. Só aspas. Se você for querer... Porque isso, tem pesquisador que vai evoluindo, né? Ele vai entendendo a linguagem da base e ele passa a ser um especialista. Se você entendeu e se você quer construir em uma única linha, a sua estratégia completa, você tem que usar parênteses e aspas. Então, quando você coloca cada termo, não sei se vocês viram um exemplo que a Giovana deu lá no final, que até sumia da tela. Eram várias linhas. Quando cada termo está em uma linha, ali você usa só as aspas. Mas se você for um pesquisador avançado e você for querer construir, ao invés de colocar cada termo em uma linha, construir a sua estratégia em uma única linha lá em cima, aí você tem que fazer a conjunção dos parênteses e das aspas. É isso. Botar os dois juntos. Tá bom. Bom, gente, vou fazer mais uma pergunta que chegou aqui, que o nosso horário é 8h30 de término. Também não sei se a professora vai querer fazer algum comentário no final, mas a gente ainda tem um tempinho, então eu vou passar a pergunta aqui. Chegou mais uma também. Os resultados da pesquisa trazem alguma métrica acerca da relevância do periódico ou do artigo? Acho que...
E a segunda, uma vez que os periódicos são avaliados por área temática, como identificar a área temática exata de um artigo publicado em um periódico com múltiplas avaliações? São essas. Eu vou pedir para você repetir a segunda pergunta, por favor. Deixa eu ver só se meu áudio está aberto. Tá. Uma vez que os periódicos são avaliados por área temática, como identificar a área temática exata de um artigo publicado em um periódico que tem múltiplas avaliações? Primeiro, deixa eu só ver uma coisa aqui. A primeira pergunta, né, se tem lá uma métrica de relevância. Para Cielo, é difícil responder a métrica pelo artigo, porque eu entendi que a pessoa queria saber pelo artigo, né? A Cielo, ela está evoluindo na parte analítica dos artigos, tá? Já existe aí um embrião dessa avaliação, mas hoje, eu te responderia que ainda não. O que ela tem é, dentro desses conceitos de estruturação lógica da base, você consegue ordenar os resultados por relevância. Esse conceito de relevância, ele está relacionado à lógica de estruturação da base. E aí isso vai depender muito de cada base. Então, como eu expliquei, tem bases que colocam a relevância relacionada de acordo com a posição em que o termo aparece. Se ele aparece no título, é maior relevância. Se ele aparece no resumo, é menos relevância. Se ele aparece no assunto, é uma relevância intermediária que está entre o título e o resumo. Então, isso a base vai montando. Por outro lado, existem bases que constituem esse conceito de relevância a partir da contagem de quantas vezes aquele termo que você pesquisou, ele aparece dentro daquele documento, daquele artigo. Então, é um outro conceito de relevância, é quantas vezes aquele termo apareceu. A Cielo, ela permite você fazer esse ordenamento por relevância. E na parte específica, né, do impacto de uma avaliação do artigo em si, ela está evoluindo, tá? Tem aí um exercício, tem inclusive, eu diria que nos próximos anos a gente vai ter, tá? Eu acho que o que tem hoje ainda está em desenvolvimento. Acho que é a melhor resposta que eu posso dar. Legal. Obrigada, Leonardo. E obrigada, Giovana e Isadora, pelas apresentações também. Estão muito bonitas, essas apresentações bem feitinhas. Professora Fátima, quer encerrar, fazer alguma consideração? Eu queria ver se a Isadora e a Giovana querem fazer algum comentário sobre o processo de aprendizagem com o uso do Cielo, né? E depois eu quero fazer uma única colocação. Tá, joia. Então, eu só queria agradecer à professora e também ao Leonardo, porque não é sempre que a gente tem um professor que tem tanto envolvimento com alunos nesse processo de pesquisa. E também queria agradecer ao Leonardo porque tudo que vocês estão vendo a gente viu com ele agora depois que a gente começou o PIBIC. E para a gente fazer a própria iniciação científica, ou se a gente quisesse carreira acadêmica, coisas desse tipo,
é realmente um conhecimento muito útil, que eu espero que também seja muito útil para vocês, sabe? Foi um aprendizado enorme e eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui e mostrando isso para vocês e colaborando para o crescimento de vocês também, mesmo que só um pouquinho. E é isso que eu queria falar. Obrigada, Giovana. Eu queria agradecer também, gente, vocês, todo mundo que veio, na verdade, né, mas em especial pelo Leonardo, pela Fátima, por disponibilizarem os fins de semana deles para ensinar a gente um pouquinho disso, para a gente conseguir minimamente ilustrar aqui para vocês hoje. Eu tinha muita dificuldade, esse período eu comecei a pesquisa e seminário de monografia, tudo junto. E aí, no início da aula de seminário, eu jogava uns termos em várias bases diferentes, ficava perdida com a quantidade de conteúdo que aparecia. Então, eu acho que ter acesso a esse aprendizado, para mim, está sendo, além de engrandecedor aqui no universo da pesquisa, mas até na faculdade, tudo. Então, espero que vocês também consigam ter esse aproveitamento. Eu queria destacar que são alunas de graduação, já estão escrevendo o primeiro artigo, ainda com menos de 6 meses de PIBIC, o primeiro artigo de análise bibliométrica sobre o tema, né? E a gente convidou o Leonardo, já que todo o ensinamento do levantamento foi o Leonardo que deu, ele também entra nessa pesquisa escrevendo conjuntamente. Agradecer muito ao Leonardo pela disponibilidade, pela paciência, né, de poder contribuir com o aprendizado das alunas. É isso que eu acredito que todos são capazes de aprender, independentemente do curso que estejam estudando, né? Muitas vezes as pessoas veem alunos de graduação como alunos limitados, incapazes de se desenvolver ou aprender a fazer pesquisa. Eu tenho tido vários alunos de graduação conseguindo publicar suas monografias em periódicos científicos, e isso para mim me traz muita satisfação. Agradecer essa enorme receptividade, né, das pessoas. Aí tem alunos da minha disciplina, tem colegas, tem professores, tem gente fora da universidade. Acho que esse espaço foi muito bom. Espero que no próximo, que é segunda-feira próxima, sobre o Web of Science, que aí já é uma abrangência maior, né, internacional, também conte com a presença de vocês. Então, Léo, muito obrigada, Mariana e Francisco, que organizaram o seminário. Obrigada, Giovana e a Isadora. Lembrando aqui que deu mais de 60 ouvintes. Então. Audiência bastante significativa. Parabéns aí. Foi muito legal mesmo. E, pessoal, a gente vai circular a partir de amanhã o cartaz do próximo evento com o link de acesso, da mesma maneira que a gente fez a semana passada, tá bom? Então, é no mesmo horário, mas é outro link de acesso e a gente vai circular o cartaz e o link a partir de amanhã. Pessoal, só uma coisa que estão perguntando... Desculpa, Francisco. Não, pode falar, Isadora, pode falar. Não, que estão perguntando sobre os slides. Já algumas pessoas perguntaram. A gente vai disponibilizar os slides? Acho que a gente... vai do Leonardo, da Fátima, vocês conversam, decidem isso, e na semana que vem a gente dá um parecer, já passa as coisas. A gente atendeu aquela questão do caminho do acesso a Cielo. Isso se resolveu? Porque senão a gente pode fazer uma busca aqui e compartilhar a tela para a pessoa. Não, a gente passou o link, sim, no chat, inclusive. Só para fechar, Mari. Pessoal, alguém esqueceu de colocar o nome e a filiação institucional aí no chat? Para a gente poder, então, e o e-mail, né? Para a gente poder depois, então, enviar o certificado. Até o momento eu copiei tudo e aí quem tiver esquecido, quiser colocar, ainda temos aí o último suspiro. Francisco, eu estou recebendo várias mensagens aqui no meu celular de professores que queriam ter assistido, perguntando se vai ficar gravado para eles assistirem depois. A gente vai botar no... A gente teve um problema com o Facebook, em geral, a gente consegue colocar todos os seminários, inclusive no nosso Facebook, mas não sei o que hoje que deu problema no Facebook, então no Facebook não estará, mas a gente tem publicado com alguma frequência, demora um pouquinho mais, na página do IE no YouTube. Ficam lá todos os nossos seminários, demora um pouco mais do que no YouTube, o YouTube é instantâneo, ao final da conferência já fica lá,
mas daqui, eu acho que no mais tardar 10 dias, vai estar na página do Instituto de Economia no YouTube. Tá bom? O YouTube do IE. Então, vai estar lá. Tá bom? A gente vai, e aí a gente divulga e tal, é só entrar lá no YouTube que vai estar disponível. Ana Carolina. Bom, pessoal, é isso. Foi muito bom. Podemos encerrar? Alguém quer a palavra? Agradecer aí a professora Fátima, né? Foi uma oportunidade para mim também de desenvolvimento, de crescimento, poder ir trabalhar um pouquinho com a Giovana e Isadora. Tá sem som, Léo. Tá baixinho o teu som. É algum problema, então, porque aqui tá normal. Eu só estou agradecendo. Então, na verdade, só queria mesmo agradecer aí a oportunidade de poder estar trocando um pouco com a Giovana e Isadora, compartilhando com vocês um pouco desse princípio da parte da técnica, né, do levantamento bibliográfico, que é muito importante os pesquisadores terem essa visão de que não é simplório, não é simplista, e que existe, sim, um conhecimento por trás disso. Só isso. Muito obrigado aí, todo mundo. Inclusive, quem se interessou em acompanhar aí a nossa fala. Giovana, você consegue compartilhar o cartaz que eu mandei aí no WhatsApp para você? Vou pegar aqui e vou mandar já, só um minuto. Aí já tem o cartaz aí. Obrigada a todos aí pelo apoio. A Giovana vai colar o cartaz do próximo evento aí no chat, e aí você já tem acesso, mas também a Mariana e o Francisco elas fazem ampla divulgação. Isso aqui é o YouTube do canal do IE, tá? Mas é só escrever também no Google, YouTube, canal IE, ou entrar no YouTube próprio e escrever canal IE e o FRJ. Já copiei para mandar para os meus colegas, que está todo mundo. E é o FRJ. Tem todos os nossos seminários lá, inclusive os anteriores, só que demora um pouquinho mais, e para a semana que vem a gente vai tentar resolver esse probleminha que ocorreu aí com o Facebook, para ver se a gente consegue transmitir por lá também. Tá bom? É isso, pessoal.